oyentes, com a paz do Senhor Jesus. con la paz del Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas oyentes, Pega a Santa Bíblia, coloque la Santa Biblia, a palavra de Deus, palabra de Dios, que se encontra se encuentra em 2 Reis, Segunda de Reyes, capítulo 5. capítulo 5. 2 Reis, Segunda de Reyes, capítulo 5. capítulo 5. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Queridos hermanos oyentes, essa é uma transmissão ao vivo, una transmisión en vivo diretamente de São Paulo, Brasil, de Sao Paulo, Brasil, para toda a terra, toda la tierra, das igrejas, iglesias, Primitiva Doutrina Divina, activa doctrina divina, através do programa a través del programa A Voz da Cura Divina. La Voz de la Cura Divina. Hoje prossegue a campanha Prosigue la campaña do jejum mundial del ayuno mundial, da última la hora. última hora, Meus irmãos, como Jesus nos ensinou, como Jesús enseñó, que as castas malignas do diabo castas malignas del diablo não saem com coisa alguma, no sale con cosa a alguna, não ser no ser coração e jejum. con oración y ayuno. Amém? Quem já achou, grite amém. ¿Quién encontró? Que Naamã é curado da lepra. Naamán es curado de la lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, Y Naamán, jefe del ejército del rey de Asiria, era um grande homem un gran hombre, diante do seu Senhor delante de su Señor, e de muito respeito, con mucho respeto, porque porque por ele o Senhor por medio de él el Señor dá livramento aos assírios, dio libramiento a Siria. Era este varão homem Y era este varón hombre valoroso, valeroso, porém por ello leproso. era leproso. Amém? Amén. Só até aqui, igreja. Solo hasta aquí, iglesia. Grita, meu Deus, meu Pai, fala o meu coração, o que eu preciso ouvir da parte do Senhor. Oh, meu Deus, purifica-nos, ó Pai, purifica nossa fé, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Queridos hermanos, hermanas oyentes, eis aí a mensagem hay el mensaje, da palavra de la Deus. palabra de Dios, Segunda Reis, Segunda de Reyes, capítulo 5, capítulo 5, fala sobre Naamã. habla sobre Naamán. Naamã era um comandante Naamán era comandante do del exército da Síria, ejército de um Siria, homem valoroso, hombre de valeroso, muito respeito, mucho respeto, ganhou muitas ganó batalhas. muchas batallas. Então ali, mas só que era um homem Era un hombre, que tinha muitas batalhas, tenía muchas batallas, tinha muito sucesso pela vida mucho suceso en la e vida, andava coberto com as suas armaduras, cubierto con armaduras, suas capas, sus capas, escondia escondía uma lepra. la lepra. Só que a esposa de Naamã La esposa de Naamán tinha uma empregada tenía una empleada em sua casa, en su casa, israelita. Porque israelita. na época, irmãos, En la época, Deus enviou os assírios Dios envió a los asirios para ali Para acontecer igual aconteceu com Jerusalém. que igual que aconteció con Quando Deus Jerusalén, enviou o castigo a Jerusalém, el castigo de Jerusalén, jogando e lançando eles nas mãos dos babilônicos. lanzar en mano de los babilónicos. Mas aqui no reino de Israel, Aquí en el reino de Deus Israel, lançou eles nas mãos dos assírios, lanzó la mano de los asirios devido à rebeldia. debido a la rebeldía. Então estava exilado Estaba celado pelos assírios, los asirios estava num momento de muita guerra. con mucha guerra. Então, só que o Naamã era um capitão, Naamán era un era um capitán, comandante un do comandante exército inimigo del ejército de enemigo Israel. de Israel. Mas, porém, Por ello, Deus Dios permitiu essas coisas acontecer permitió esas cosas para que acontecer o nome dele seja glorificado. para que el nombre de Dios sea Ele estava glorificado. castigando Israel Estaba castigando a por Israel causa do seu pecado por causa de su de pecado, de apostasia, apostasía, que abandonaram a adoração a Deus abandonó la adoración a Dios para adorar para a adorar Baal. a Baal. Então, meus irmãos, Los hermanos, a israelita la israelita ali falou habló com a esposa con la de esposa Naamã de Naamán que mandasse que mandase ir ao encontro ir al encuentro de um homem de Deus, en nombre de Dios, conhecido como Eliseu, como Eliseo, lá, allá, que ele ia ser curado. que él iba a ser Olha a curado. fé Mira la fe, daquela mulher de Deus. esa mujer de Dios. Então ali, Ahí, depois de um diálogo después del que ela diálogo, teve com seu esposo, tuvo con su esposo, ele foi lá procurar, fue a buscar, enviou cartas ao rei. envió cartas al O rey. rei até blasfemou. El rey blasfemó. Quem sou eu para curar Naamã? ¿Quién soy yo para curar a Chegou a Naamán? rasgar suas vestimentas. Rasgó sus vestiduras. Então aí, Ahí, Naamã Naamán
quis ir até encontro quiso ir al encuentro do profeta Eliseu. del profeta Eliseo. Só que o profeta Eliseu não recebeu ele. El profeta no lo E recibió. mandou um mensageiro Mandó un mensajero para que falasse com ele, para que hablase con él. que ele mergulhasse 7 vezes Se sumergió 7 veces no Rio en Jordão. el río Jordán. Então ali Naamã, cheio de soberba, Van lleno de soberbia, cheio de orgulho no coração, de orgullo en el corazón. não aceitou aquilo, No aceptó aquello. começou a murmurar. Comenzó a murmurar. Diante da sua viagem para casa, De su viaje para casa, aí um humilde servo falou: Senhor, un humilde siervo dijo: Señor, por que não obedece o homem de Deus lá? ¿por qué no ves al hombre de Dios ahí? Para purificar, eu vou banhar nesse rio sujo, nada. Purificar, bañar ese río. Mas ali No. Deus permitiu usar Eliseu para quebrar a soberba de Naamã. Permitió usar a Eliseo para quebrar la Porque a soberbia. soberba ela precede a ruína. Que la soberbia precede a la O ruina. espírito altiveza a queda. Espíritu de altivez a la caída. E quando ele obedeceu ali Cuando le obedece ahí, a ordem de Deus na boca do profeta, la orden de Dios en la boca del profeta, imediatamente ele foi curado da sua lepra. inmediatamente fue curado de su lepra. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, irmãs e ouvintes, Entonces, hermanos, hermanas oyentes, todo o Brasil e toda a terra, todo Brasil y la o tierra, que aprendemos nisso? ¿qué aprendemos de eso? Quantos nos dias de hoje ¿Cuántos en los días de hoy estão como Naamã? están como Naamán, Estão batalhando? batallando? Como? ¿Cómo? Muitos fazendo a obra, Muchos haciendo la obra, outros pregando a palavra, otros predicando la palabra, outros fazendo viagens, haciendo viajes, outros cooperando na igreja. esperando en la iglesia. E por trás Por detrás dessa capa de esta capa esconde uma lepra do pecado. esconde la lepra del pecado, Uns com a lepra do orgulho no coração, lepra de orgullo en el corazón. não aceita a repreensão, No acepta la não reprensión. deixa o Espírito Santo de Deus te usar. No es que el Espíritu Santo usarte, Muitas vezes está pregando, a veces predica, mas cuida no coração, esconde en el corazón, soltando indireta para o pastor. soltando indirectas a O los pastor está para pastores. cuidar da El igreja. pastor está para cuidar de la Quando ele iglesia. ouve alguma coisa está errada com o obreiro, Cuando escucha está con un ele obrero, vai ali exortar com amor, va a exhortar con amor, para que a obra de Deus não pereça. que la obra de Dios no perezca. Aí muitos não querem aceitar. Muchos no quieren aceptar. ¿Por qué? Porque Está com a lepra do pecado. está con la lepra del E pecado. devido a esse orgulho vai continuar com a lepra, Debido a ese orgullo continuará con como la lepra. aconteceu Como aconteció com Naamã. con Naamán. Ele não ia ser curado No iba a ser curado enquanto não se humilhasse a Deus no se humillase a e Dios, obedecesse à voz do Senhor obedeciese a la voz del e Señor, mergulhasse no Rio Jordão. se sumergiese en el río Então a Jordán. mesma coisa são Los esses mismos son que esos, estão leprosos. están leprosos, E se continuar com essa lepra, continúa con la lepra, não vai herdar o reino do céu, no heredará el reino del não cielo, vai herdar a salvação. no hereda salvación. Por isso que muitos vão chegar naquele dia: Por eso muchos llegarán aquel día. Senhor, mas eu pregava em teu nome, Senhor. Predicaba en tu nombre, Señor. Fazia maravilha em teu nome, Hacía Senhor. maravillas en tu nombre. Curei muitos enfermos em teu nome. Curé muchos enfermos en tu nombre. Nós evangelizávamos. Evangelizábamos. Nós expulsávamos demônios. Expulsábamos demonios. Apartai-vos de mim que eu não te conheço. Apartados de mí que no te conozco. Você não mergulhou nas águas do meu espírito. Sumergió en las aguas de mi espíritu. Você não purificou suas vestes com meu sangue poderoso que eu derramei na cruz por você. No purificó sus vestidos de mi sangre poderosa. Preferiu ficar ocultando os seus pecados. Ocultó sus pecados. Você ocultava para os homens da igreja, Ocultaba para los hombres as de la iglesia. irmãs, os irmãos. Hermanos. Mas eu estava vendo Yo estaba viendo nos momentos a sós, momentos a solas, você com sua esposa, con su esposa, as brigas em casa, pelea en casa, a maldade que corria no seu la coração, maldad que corría en su corazón, as pornografias, pornografías, as prostituições, prostituciones, os adultérios adulterios que você ocultava que usted ocultaba de todos. de todos. Para o povo você parecia ser homem de Deus, mulher de Deus, Pueblo parecía ser mujer de mas Dios, estava hombre de Dios. ocultando esses pecados, mas eu estava vendo tudo Pero isso. estaba viendo todo eso. Então agora eu te julgo você. Ahora yo te juzgo a usted. Apartai-vos de mim, Apartaos de mí, que eu não vos conheço. que no os Vai conozco. para o fogo eterno, Va para el fuego eterno. preparado para Satanás e seus anjos. Preparado para Satanás. Então, meus amados irmãos e irmãs, Amados hermanos, hermanas, hoje Deus está julgando Dios está juzgando no trono da graça, trono de la gracia, pedindo para que você pidiendo para que usted ouça oiga a voz do Espírito Santo. la voz del Espíritu Santo. Muitos estão pregando, Muchos están predicando, estão fazendo a obra, haciendo la obra. está leproso pela televisão de Satanás, Leproso por la televisión de Satanás. está leproso Leproso. pelas filmagens da besta através do YouTube, Las películas de la bestia. a través de estão YouTube. leproso Están leprosos pelas redes sociais do diabo. por las redes sociales del diablo. Deus não já falou que as redes sociais é do diabo? Dios habló que las redes sociales del Então por diablo. que você continua usando? ¿Por qué continúa usando? A rede social é do diabo e quem usa é do diabo também. Quien usa del diablo también en las redes sociales. Porque não está dando ouvido à voz do Senhor. Porque no está dando oído a la voz del Señor. Olha, irmãos, vivemos nos tempos tão difíceis. Vivimos en tiempos
tiempos tan difíciles. Quantos crentes leprosos, ¿Cuántos creyentes leprosos? quantos crentes estão ¿Cuántos creyentes como están Naamã? como Naamán? Muitas vezes é um dizimista fiel na igreja, Está fiel en la iglesia, ofertante fiel, ofertante é uma fiel, pessoa que ajuda, que ajuda, uma pessoa esforçada. esforzado. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, Naamã era um homem esforçado, Naamán era un hombre esforzado, era um homem valoroso, un hombre homem valoroso, de muito valor, Era de muito homem valor. prudente, Muy prudente. porém leproso. por ello leproso. Só que essa lepra que Deus está falando de hoje é a lepra do pecado. Esa es la lepra del pecado. Muitos estão leprados na igreja. Está leprado na A iglesia. lepra da fofoca, A lepra del chisme. a lepra do disse-me-disse, Él dice, me dice, a lepra A lepra. espiritual de não distinguir as coisas santas do para no profano. discernir lo santo de lo É profano. o que está acontecendo. Es lo que sucede. Está cheio de crentes de doutrina, mas com aparência de La doutrina, apariencia de doctrina. mas o coração leproso do pecado. Son leprosos del pecado. São verdadeiros fariseus Son hipócritas, verdaderos fariseos hipócritas. sepulcro caiados, Sepulcro callado. que não tem o Espírito de Que no Deus, tiene el Espíritu de Dios. anda envolvido com contendas, Olvido con contienda. leproso pela contenda, Leproso por contienda. crentes falsos, Creyentes falsos. estão como Naamã, Están como Naamán. está fazendo a obra de Haciendo la Deus, obra de Dios. está orando, Orando. está falando língua estranha, Hablando lengua extraña. está profetizando, Profetizando. está pregando na igreja, Predicando en la iglesia. mas a sua vida toda leprosa, Vida toda leprosa. contaminado pelos erros do mundo, Contaminada por los errores del mundo. ocultando os seus pecados Ocultando sus pecados. diante dos homens, Delante de hombres. da igreja, Da iglesia. mas está patente aos olhos de Deus. Patente a los hombres. Mas quando Naamã se humilhou a Deus, Cuando Naamán se humilló a Dios, ele alcançou a cura. alcanzó la cura. Então a mesma coisa é você. Lo mismo con usted. A Bíblia diz que aquele que não confessa os seus Aquel pecados que no confiesa sus tem uma pecados vida tem uma de vida perdição. de perdición. Mas aquele que confessa os seus Aquel pecados, que confiesa sus ele pecados, prosperará. y prosperará. A Bíblia diz: La Biblia dice, humilhai-vos na potentes mão de Deus, Dios en la potente mano de que o Dios. Senhor te exaltará. El Señor te exaltará. Quantos casamentos sujos também, Los casamientos sucios también. irmãos estão pregando, irmãs estão pregando, Hermanos, hermanas, predicando. mas a sua cama Pero su cama, está cheia de manchas de sexo ilícito, lleno de manchas de sexo ilícito, sodomia de sodomía, e daí por diante. de ahí por delante, Coisas imundas e sujas. cosas inmundas y E sucias. não só isso, No solo eso. quantos casamentos ¿Cuántos que casamientos? na igreja parece ser uma bênção de Deus, Parece ser una bendición mas de quando Dios. está só você e seu esposo no seu quarto, Está solo y su esposa é en su uma cuarto. briga, é uma contenda, Es una pelea y contienda. é falando coisas que não existem. No hablando cosas que Muitas no vezes a existen. mulher é uma mulher de Deus La mujer es de Dios. e o homem está lá oportunando o ouvido dela, El hombre oportuna el oído de ella. coisas que não existem. Cosas que no E existen. também, E a também. mulher também é a mesma coisa. La mujer también lo mismo. É ali, se o pastor é um homem de Deus, Pastor es un hombre de Dios. começa a disciplinar alguns, Disciplinar a algunos. repreender. Reprender. Quando chega no seu quarto, Cuando llega a su cuarto, começa lá a falar: comienza a hablar. você está errado, Está errado. você não devia ter feito isso. Debió haber hecho Aquela eso. pessoa é de Deus, Una persona de Dios. aquela pessoa é de Deus. Una persona de É Dios. uma mulher Es una mujer. tola, que não Tola. tem o Espírito de No Deus, tiene el Espíritu de não Dios. tem o discernimento do Espírito No Santo, tiene discernimiento del e não Espíritu está Santo. percebendo que o esposo, o bom pastor, Percibe que es el buen pastor. está cuidando do lar da igreja, Cuidando del lado de la iglesia. já não tem mais o Espírito de Deus. Tiene más el Espíritu de Dios. Está leproso pelo pecado, Está leproso por el pecado. está leproso, Leproso. precisa se purificar, Precisa descer nas águas do Espírito, descender las aguas del Espíritu para que tenha para que tenga vida vida íntima com Deus. íntima con Dios. Então ali, o que aconteceu? Depois daquela cura, Después de aquella cura, depois daquele milagre, aquel milagro, ele quiso ali agradecer agradecer Eliseu. a Eliseo. Mas Eliseu foi um homem espiritual. Fue un hombre espiritual. Ele chegou lá Llegó ahí, com os seus presentes, sus presentes, ouros, oro, pratas, plata, para lhe oferecer para ofrecer a Eliseu. a Eliseo. Eliseu não aceitou. Eliseo no aceptó. Tá vendo? Está bien. Tem muitos Hay pregadores, muchos predicadores muitos que se diz ser homem de que Deus, se dice ser hombre de Dios. que não são como o profeta Eliseu. No son como el profeta Eliseo. A obra de Deus tem alcançado muitos benefícios La obra de Dios alcanzó muchos beneficios através da cura, da libertação. a través de la cura y liberación. E em vez de agradecer a Deus, Debe agradecer a Dios, em vez de agradecer o Senhor, agradecer al Señor, em vez de andar firme com o Senhor, dar firme con el Señor, está aceitando a bajulação e exaltação do homem. aceptando la aceptación del hombre. O homem de Deus tem que ser sério. Tiene que ser serio, hombre de Dios. O homem de Deus, Hombre de Dios ele não pode receber bajulação
bajulações de ninguém. puede recibir valulaciones de Que nadie. toda cura, todo milagre Toda cura, milagro, que acontece na santa casa de Deus acontece en la santa casa é de Dios. para honra e glória de Deus. Para honra y gloria de Dios. Esses que estão cobrando para cantar, Esos que cobran para cantar, cobrando para pregar. cobrando para predicar. Os profetas Balaão fala, né? Profetas Balaam Diz que cura, faz milagre dice que cura hace e milagro pegando dinheiro de um e de outro. y pegando dinero de un otro. Mas Eliseu não. Pero Eliseo no. Eliseu Eliseo profetizou a cura em Naamã. profetizó la cura Se en ele Naamán, obedecesse, mergulhar no Rio Jordão. sumergiéndose en el río Jordán. Quando ali foi, Cuando ellos fue, o homem e Naamã levar os tesouros para ele, Naamán llevaba los eles tesoros. não aceitou. Eliseo no lo aceptó. Só que alguns, Solo que algunos, nos dias de hoje, los días de hoy, têm aceitado han aceptado as propostas de Satanás, hein? propuestas de Satanás. Somente esses que desviam dinheiro da igreja, Los que desvían dinero de la iglesia. desviam dinheiro da igreja, Dinero de la iglesia. não se preocupam mais com a obra de Deus, Se preocupa con la obra de está Dios. preocupado somente Preocupado solamente com os bens con materiais bienes materiales. e usurpando, usando o dinheiro sagrado Usurpando dinero da sagrado. obra de Deus, La obra de Dios. com coisas sujas e imundas, Cosas sucias e inmundas. está leproso pelo pecado, Está leproso por el está pecado. leproso como Naamã. Leproso como Naamán. E o que aconteceu? ¿Qué sucedió? Naamã tinha um discípulo, Naamán tenía un discípulo. eu digo melhor, Eliseu tinha um discípulo Eliseo tenía el que discípulo. andava com ele, Andaba con él. era até um homem de Era Deus, un hombre de Dios. mas ele não vigiou Pero no vigiló. e deixou que Satanás Dejó que Satanás entrasse em seu coração. entrase en su corazón. Quando ele viu que o homem de Deus Eliseu Cuando él vio al hombre de Dios Eliseo, ali ahí, não aceitou, que no aceptó, ele já cresceu o olho ya creció el ojo. e foi atrás de Naamã depois escondido Fue atrás escondido por Naamán. e ali pegou Y ahí agarró os tesouros daquele rei. los tesoros de aquel rey. Só que o Espírito de El Deus Espíritu de Dios já tinha revelado para Eliseu. ya había revelado para Eliseo. Quando ele chegou todo oculto perto de Eliseu, Dio culto para Eliseo. Eliseu profetizou a ira de Deus contra Geazi, Eliseo profetizó la ira de Dios contra Jesse, aquele rebelde aquel rebelde que agora ia adquirir a lepra que iba a adquirir la lepra ahora de Naamã. de Naamán. E ali ficou leproso. Y ahí quedó leproso. Então todos esses também, quantos Geazi tem nos dias de hoje também? ¿Cuántos Jesse tiene en los días de hoy? Principalmente esses divisores da igreja, Principalmente divisores de la iglesia, que fica de olho no dinheiro da igreja, queda de ojo en el dinero de de olho la na iglesia, la membresia, membresía, de olho no dízimo e nas ofertas da igreja. diezmo en las ofrendas de la Aí iglesia, vê com tanto tesouro que entra na obra de con Deus. tanto tesoro en la obra de Dios. E aí o que acontece? ¿Y ahí qué O sucede? que eles fazem? ¿Qué hacen? Vou abrir igreja também. Abrir también la iglesia. Tô vendo que a igreja está dando dinheiro, hein? Veo que da dinero. Vou começar a pregar. Voy a comenzar a predicar. Ainda começa Ahí comienza a abrir ministério por aí, el ministerio por ahí, dizendo que é de Deus, diciendo que es de Dios, mas só interessado em dinheiro. solo interesado en dinero. Aí tá como Geazi, Está como Jesse, já adquiriu a lepra do pecado em sua vida, querido lepra del pecado, a en su lepra vida. dos falsos profetas, Lepra de los falsos a profetas, lepra da de la ganância. ganancia. E como diz a Bíblia, Como dice la Biblia, o amor ao dinheiro el amor al dinero é a raiz la raíz de todos os de males. todos los males. Então, quantos estão como Naamã leproso ¿Cuántos como Naamán leprosos? e como Geazi Como Jesse, leproso também? leproso también. Todos esses que estão seguindo esses homens, Todos los que siguen a esos hombres, falsos profetas, falsos profetas, de lepra, estão como Geazi. están como Jesse. Os falsos profetas, vem lá, Los falsos profetas van ahí, só oferece pregações de bênçãos materiais para ofrecen eles. predicación de bendición material. Está para ali ellos. pregando, parecendo ser uma benção, Predicando pareciendo ser mas está bendición. todo leproso pelo pecado. Está todo leproso por el pecado. E muitos não estão sendo como Eliseu, Muchos no están siendo como Eliseo. rejeitando essas ofertas. Não quero ouvir só esse tipo de mensagem de bênção. No quiero oír esos tipos de bendiciones. Eu quero ouvir a doutrina de Jesus, Quiero oír la doctrina de a Jesús. santificação do corpo, alma e espírito, Oración, cuerpo, alma, espíritu. santificação que leva para o céu, Que lleva para el cielo. que é que o corpo, alma e espírito. Que cuerpo, alma, Porque espíritu. sem a santificação a qual ninguém vê a Deus, Santificación sin la cual nadie verá a Dios. eu estou preocupado com ouro e com prata, Preocupado con oro y con plata. porque meu Jesus Que mi Jesús é o dono da ouro e da prata. Então, todo seguidor dos falsos
falso profeta, Todo seguidor de los falsos profetas. esses obreiros aí Esos obreros ahí que ouviram proposta de vantagem echaron propuesta de dos ventaja divisores, de los vem divisores. congregar comigo. Queden conmigo. Você vai ter tal salário, vai ter isso e Voy aquilo. a tener tal salario. con Tudo eso aquello. mentira do diabo. Mentira del diablo. O que acontece com eles? Sucede con Eles ellos. estão como Geazi. Están como Jesse. Aí adquiriu a lepra da incredulidade, Teniendo la lepra de a incredulidad. lepra do pecado, Lepra del a pecado. lepra da ganância, Lepra de la a ganancia. lepra dos falsos Y profetas. de los falsos E profetas. aí está contaminados pelo diabo. Está contaminado por el diablo. Então aqui, irmãos, está uma grande alerta Aquí está una gran alerta do Espírito Santo del Espíritu Santo para toda a igreja de Jesus, a toda la iglesia de Jesús. para toda a igreja do Senhor. La iglesia del Señor. Toma cuidado. Tenga cuidado. Se humilhe na água do Espírito. Huyese en el agua O del Espíritu. Espírito Santo está falando com você, te exortando. El Espíritu te exhorta. Se humilha. Humíllate. Quer receber a cura? Quiere recibir la cura. Quer receber o milagre Quiere recibir el milagro de Jesus em sua vida? de Jesús en su vida. Se humilhe para Deus. Humille para Dios. Adquirir ações de algumas enfermidades na nossa vida Las enfermedades en nuestra vida. é Deus nos exortando e nos castigando Dios exhortando y castigando devido ao nosso pecado. debido a nuestro E pecado. Deus repreende e castiga Dios reprende y castiga todos aqueles que Ele ama. Então abandona as lepras, abandone las lepras da fofoca agora, del chisme ahora, da contenda, da contienda, da exaltação, la exaltación, do adultério, adultério, da prostituição, prostitución, da pornografia agora, pornografía ahora, em nome de Jesus en Cristo, nombre de Jesucristo, para que você possa ser restaurado, que pueda ser restaurado, para que você não venha a ser condenado, venga a ser condenado, não venha a ser como Naamã, não. no sea como Naamán, Aparência de homem de Deus, somente de aparência, apariencia solo de de apariencia, homem de Deus, de mulher de de Deus. hombre y mujer de Dios, Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. que la Biblia dice, Era um homem valoroso, era hombre valeroso, ó, Naamã, y Naamán, chefe do exército jefe del do ejército rei da Síria. del rey de Siria, Era um grande era homem un gran hombre diante do seu Senhor. delante de su Señor, Por que diante do seu Senhor? Diante dos reis, do seu rei, delante de su rey, do seu rei da Síria. del rey de Asiria, Não é o Senhor, não é o Senhor Deus que está falando, que ele era um homem inimigo. era un hombre enemigo. A Síria é uma cidade pagã. Asiria es una ciudad Era um pagana, grande homem diante do seu rei. delante de su rey, E de muito y de mucho respeito. respeto. Porque ¿Por qué? por ele Por él, o Senhor dera livramento el Señor dio libramiento aos sírios. a los asirios, Aos sírios. a los sirios. E era esse varão, Era este varón, homem valoroso. hombre valeroso, Era um varão valoroso, era un hombre valeroso, porém leproso. por ahí lo Quantos varões são valorosos? ¿Cuántos varones valerosos? Tem alguns aí pregando doutrina, Predicando doctrina, valoroso, valerosamente, arrastando multidões, Arrastando multitudes, curando enfermos, curando enfermos, fazendo muitos milagres, fazendo muitos e milagres, até mesmo expulsando o demônio, está expulsando demonios, mas está leproso. está leproso. Dons não salva ninguém, irmãos. Dones no salva a nadie, Dom de um salva. dones no salva, É o que, como diz há minutos atrás, como dice también atrás, muitos vão chegar naquele dia, Senhor, expulsei demônio, fiz maravilha, Señor, expulsé y hice maravillas. apartai-vos de mim, porque é leproso. Apartaos de mí porque es Não leproso. quis se humilhar. No va a humillarse. Quantas vezes é homem de Deus, ¿Cuántos son hombres de Dios? se diz homem de Deus, mas não tem humildade. No tiene la humildad. Deus muitas vezes usa um humilde servo lá do banco, Dios es un humilde siervo del um banco. humilde servo lá do Un banco, humilde siervo del banco. revela o pecado dele, Revela el pecado de usa um él. obreiro, o obreiro vai falar com ele, Usa el obrero para hablar ele con não él. aceita, No acepta. se acha que está por cima de todo mundo. Que está por encima de Que é todo o el que mundo. aconteceu com Naamã. ¿Qué sucedió con Naamán? Era soberbo. Era soberbio. Porque quando Eliseu Cuando Eliseo mandou ele se humilhar humillarse, e se mergulhar no Rio Jordão, irse en el río ele Jordán, não quis aceitar no quiso e aceptar, continuava leproso. continúa leproso. Esses tais vão continuar leproso Continúa leproso. espiritualmente, Espiritualmente. até o dia que vinha a enfermidade da El carne día que viene la enfermedad de la e o carne, diabo tragar sua alma e levar para o inferno. tragarse su alma y llevar para el infierno. Aí vai ficar, mas não era homem de Pero Deus. no era hombre de Dios. Aí tem muitos que estão morrendo aí sem salvação. Muchos murieron sin E o salvación. povo aplaudindo, foi pro céu, Y fue para el cielo. virou dice. estrelinha, Virou a estrelita. tá no céu Está en agora, el cielo ahora. tá no céu da boca da onça, não no céu sagrado de Deus, No en el cielo sagrado de porque a Dios. Bíblia diz que no céu Porque en el cielo dice, não entra impureza. Então tem que
que se humilhar. Tiene que humillarse. Abandone o seu pecado agora. Abandone su pecado ahora. Abandone tudo agora. Todo ahora abandone. Se humilhe a Jesus. Humille a Jesús. Se humilhe nas águas do Espírito agora. Las aguas del Espíritu ahora. Para que você venha ter Para que venga a tener a purificação santa de Jesus. purificación santa de Jesús. Porque o sangue de Jesus Cristo La sangre de o Jesús purifica de todo o lo pecado. purifica de todo pecado. Quantas obreiras também? ¿Cuántas obreras también? Eu digo no nosso ministério mesmo. Dios, nuestro Que ministerio. estão igual Naamã também. Está igual a Naamán. Estão com capa, igual Naamã tinha uma capa. Igual a Naamán tenía una Não estão capa. com capa de obreira, Capa de obrera. mas com olhares maliciosos. Con mirares Não maliciosos. honra teu esposo, No honra a tu não esposo. honra tua casa, No honra a tu casa. não honra seus filhos. No honra a sus hijos. Vive somente em rodas de fofoca, Solo en rueda de chisme. falando mal um do outro. Hablando mal uno de otro. Não ora, não jejuma, No ora, no ayuda. não santifica a tua vida. No santifica tu vida. Principalmente essas que saíram Principalmente los que e foram salieron. com os divisores. Fueron con los divisores. Era umas que estavam com a lepra igual Naamã. Los con la lepra igual de Naamán. Leprosa pela fofoca, pela contenda. Rosa por el chisme y la Não contienda. tem discernimento do Espírito Santo de Deus Que discernimiento del Espíritu para Santo de discernir Dios. uma igreja santa de uma igreja errada. Discernir una iglesia santa errada. São levados por ventos e roda de doutrina, Llevado por viento de doctrina. vivendo uma vida de prostituição, de Una adultério. vida de prostitución, adulterio. Então não tem. No tiene. Não tem o Espírito de Deus, está leprosa. Está leprosa. E muitas vezes quando escuta Cuando escucha a la exortação dos homens de Deus, exhortación de los hombres de Dios, faz é murmurar. hace murmurar. É o que vai acontecer no último dia. Es lo que va a suceder en el último día. Vai descer ao lago de fogo e enxofre, Ascenderá al lago de fuego y azufre. se não se humilhar. Siendo humillarse. Mas estão só de aparência, Hecho solo de apariencia. estão só de fingimento, De fingimiento. mas oculta coisas ruins em seus corações. Hace cosas ruinas en su corazón. Mas Deus está vendo tudo isso. Dios está viendo todo eso. Você pode esconder do missionário, Puede esconder del misionero. pode esconder da igreja, De la iglesia. mas de Deus você nunca vai esconder. Dios nunca esconderá. Nada ficará oculto aos olhos de Deus Nada quedará oculto a los ojos de Dios. que não venha a ser revelado, diz a No palavra. venga a ser revelado, dice la palabra. Quantas mulheres Quantas mujeres se diz ser de Deus Se dice ser de Dios. estão contaminadas pela lepra do pecado, Están contaminados por la lepra da del pecado, lascívia, de la lascivia. tentando seduzir os homens de Deus, Intentando seducir los hombres de Dios. seduzir os homens pregadores, Hombres predicadores. obreiros, no pecado do adultério. El pecado de adulterio. Muitas vezes está com parência de Con doutrina, apariencia de doctrina a veces. parece mulher de Deus, Parece mujer de Dios. mas está como Naamã. Pero está como O seu Naamán. coração pulsa pelo pecado Corazón pulsa por el para pecado. tentar seduzir aquele homem de Deus. Intentar seducir a aquel Mas hombre de Dios. ai de ti, Pero ai de ti. a tua máscara vai cair logo. Máscara caerá Porque luego. ai de ti de tocar nos ungidos escolhidos de Deus, diz o Los Senhor. escogidos y ungidos de Dios, dice el Señor. Palmas para Jesus, igreja. Os irmãos também. Los hermanos también. Quantos têm parência com terno e gravata? ¿Cuántos con terno y De garbata? homem de Deus, De hombre de Dios. mas está contaminado pela pornografia de Satanás, Contaminados por la pornografía. está de Satanás, contaminado pelo adultério, pela prostituição, por adulterio y está prostitución. contaminado Contaminado pelas coisas do mundo, Las cosas del em mundo. roda de escarnecedores, Rueda de escarnecedores. com seus pecados Con ocultos, sus pecados ocultos. e parência ser homem de Deus para o povo, Parece ser hombre de Dios para el mas pueblo. um verdadeiro falso. Es un verdadero falso. Deus vai arrancar a máscara de muitos, Va a arrancar la máscara de todos. muchos. De todos. Deus falou para mim, meus irmãos, Dios habló para mí, hermanos. que este ano Este año vai ser o ano de Deus desmascarar. va a ser un año de Dios. De Deus vai com desenmascarar. grande ira Dios con grande contra ira. todos os falsos Contra profetas. todos los falsos Deus vai com profetas. grande ira. Con grande ira. E já começou já a ira de Deus descer. Ya comenzó la ira de Dios. Deus deu a revelação Dios me dio la revelación. que Deus vai com ira com todos os falsos Va profetas. con ira contra todos los falsos Já profetas. começou isso a acontecer. Ya comenzó a acontecer. Já começou a cumprir essa revelação. Comenzó a cumplir esa revelación. Deus vai punir com a Y morte. va a punir con la muerte. Deus vai fazer uma limpeza espiritual nas Hacer igrejas. una limpieza espiritual en las Porque a iglesias. casa de Deus é coisa La santa. casa de Dios A casa de Deus não é lugar de prostituição, de adultério, não. no es lugar de prostitución. A casa de Deus não é lugar de roubo, não. No es lugar de robo. A casa de Deus No não é lugar de bagunça, não. es lugar de desorden. A casa No. de Deus é lugar de se santificar no corpo, na alma e no espírito. Lugar de santificar E no oração corpo. e jejum. E expulsar todos os demônios. Então, meus amados irmãos,
Mis amados hermanos, ouve a voz de Jesus agora. escucha la voz de Jesús ahora. Quer receber o milagre de Deus? Recibe el milagro de Dios. Quer receber a cura de Jesus? Recibe la cura de Jesús. Se humilha para Deus. Humille para Dios. Abandone esses pecados agora, irmãos, irmãs e ouvintes. Los pecados, hermanos Ouvintes oyentes. que estão me ouvindo. Oyentes que me escuchan. Você que não é crente, Usted que no es creyente. ajuda a obra de Deus com dízimo, com Ayuda la oferta. obra de Dios con diezmo y ofrenda. Tem um amor, por um carinho pelos irmãos, pelas irmãs. Amor, cariño por los hermanos y Mas o hermanas. verdadeiro amor que você tem, Y el verdadero amor que tiene que é para com Deus, você não tem. es para con Dios no tiene. Está leproso também, pelo engano. El leproso para el engaño. Tem que aceitar Jesus, abandonar o pecado. Tiene que aceptar a Jesús, abandonar el E pecado. ser um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Un nuevo hombre, mujer en Cristo Jesús. Santificado Santificado. no corpo, Corpo. na alma, e no espírito. Então esta foi mais uma vez Fue una vez más o ensinamento enseñanza. da palavra de La Deus palabra de Dios sobre a lepra. sobre la lepra. Lepra simboliza pecado Lepra es pecado. nos dias de Los hoje. días de hoy. Lepra também é uma doença, Una dolencia. uma necrose Una necrosis. que dá na pele do homem, En la piel del hombre. começa a apodrecer a carne. Pudrir la carne. Mas muitos nos dias de hoje Muchos en los días de hoy estão apodrecimento espiritual. está pudriendo espiritualmente. Já está cheirando mal as narinas de Deus o seu pecado. Poniendo mal a las narices de Dios. E o salário do pecado é o que, igreja? El pecado es que É o que, igreja? la muerte. Por isso que muitos estão mortos, Muchos están muertos porque está no pecado. porque están en el pecado. Pecado de julgamento, Pecado de juicio. julgando os homens de Deus. Juzgando a los hombres de Dios. Hoje se diz ter revelação de Deus, Isso como Deus já mostrou. Revelación de Dios. E não é Deus que está revelando nada, é Y Satanás Satanás que está soprando nos seus está ouvidos soplando en sus oídos para julgar mal os homens de Deus. juzgar mal a su hombre Deus já de deu Dios. essa visão para mim. Dios me dio esa Esse visión para mí. demônio falso Demonio falso que anda caluniando que anda calumniando os homens de Deus, hombres de Dios, dando falsas dando revelações falsa revelación contra os homens de a los Deus. hombres de Dios. Quer saber se um homem de Deus não é de Deus? Ser un hombre de Dios no es de Faça a Dios. prova com Deus de oração e de jejum, Haga prueba de Dios con que o oración. verdadeiro Deus vai te mostrar quem Ele é. Deus abençoe. Que Dios bendiga. Quem ouviu essa mensagem no seu coração, grite amém. Jesus convida para com Ele. É uma viagem longa, é muito longa. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus. Amém, Jesus. Meus amados irmãos, agora Vamos, hermanos, ahora vamos fazer a parte das ofertas, igreja querida. vamos a hacer la parte de las ofrendas. Os irmãos que podem ajudar, Los que pueda ayudar. ajuda a obra de Deus. Quero dar um aviso Quiero dar un aviso a a todos os irmãos que ajudam a igreja todos los hermanos que ayudan a la com iglesia. seu dízimo, com a sua oferta. Con diezmo, ofrenda. Estou tendo reclamação. Tuve una reclamación. Ah, não estou conseguindo fazer depósito que o limite excediu. El límite excedió, no deposito. É porque vocês estão depositando nas casas lotéricas. Porque están en las casas lotéricas. Eu dou um conselho a vocês, é melhor vocês depositar direto no banco, igreja. Mejor depositar directo en el banco. No banco do que nessas casas Que lotéricas. en las casas lotéricas. Essas casas lotéricas é cheio de coisa do diabo lá, irmãos. Y hay cosas del diablo allí. Cheio de jogos de loteria. Cosas de lotería. Lá o diabo pode tentar você a cair no pecado. Tentar a caer en el pecado. Então vai direto no banco Va directo al banco. ou deposita Ou deposita. na chave Pix. La llave Pix. Essas casas lotéricas têm um certo limite de depósito. Porque las casas lotéricas tienen Se você límite. passar daquele limite, Pasa del límite. você não consegue fazer depósito. No consigue hacer depósito. Então dou um aviso a vocês que ajudar, que amam a obra de Deus. Usted que ama la obra de Dios, Deposita direto no banco caixa, direto no banco. deposite directo en el banco. Ou então Caja. pelas contas bancárias do depósito online, Por las cuentas bancarias. ou pela deposito chave Pix da igreja. online, Por la llave Pix de la iglesia. Amém, irmãos, irmãs e ouvintes. Amén, hermanos oyentes. Irmãos que estão aqui também. Hermanos que están aquí también. Ajude a obra de Deus. Ayuda a la obra de Dios. Olha, irmãos, estamos com gasto altíssimo. Estamos con gasto alto. Quem está vendo a construção da igreja dali? ¿Quién está viendo la construcción Já de la está iglesia? bastante, Ya está bastante né, meus irmãos, Sim, irmãos. avançada. avanzada. O engenheiro me falou que acho que com 40 dias entrega para nós pronta El ingeniero nos dijo 40 a nova días sede. la nueva sede. Então, meus irmãos, eu peço a vocês que Yo ajudem. pido a ustedes que ayuden. Ajude a obra de Deus com o seu dízimo, com a sua oferta. Ayuden con su diezmo, ofrenda. Todo o dinheiro que entra aqui, irmãos, Todo el dinero que entra aquí
é investido tudo na obra de Deus. Metió en la obra de Dios. As caravanas Las caravanas. é com a obra o dinheiro da obra de Deus. El dinero de la obra de Dios. Caravanas que vão para as concentrações. Que van para las concentraciones. As ajudas que nós damos para os irmãos. La ayuda que damos para los hermanos. Aqueles irmãos que estão passando por um momento difícil com aluguel. Pasando por un momento Está difícil. desempregado. Desempleado. Nós temos dado uma força ajudando Se dio eles. fuerza ayudando a ellos. Também os evangelismos na rua. Evangelismos en la calle. Também as contas da igreja, rádio. De la iglesia en la Tem uma radio. conta Una altíssima. cuenta Tem altísima. muitos gastos. Hay mucho gasto. Principalmente agora com essa construção. Ahora con la construcción. Não só com construção, No solo con nós construcción. vamos gastar muito com aparelho eletrônico. Con aparato electrónico Parte do también. estúdio da igreja. Parte del estudio de la iglesia. Então tudo isso, meus amados irmãos, gera muito gasto. Todo eso genera mucho E a igreja gasto. está gastando muito. Está gastando mucho. E nós, da igreja primitiva, não somos envolvidos com política. Nosotros no estamos con política. Não temos patrocinadores. No tenemos patrocinadores. Quem ajuda são vocês mesmos, Ayuda son ustedes. usados Usados pelo Espírito Santo de por el Deus. Espíritu Santo de Dios. Então, meus amados irmãos e irmãs e ouvintes, Amados hermanos de oyentes. todo o Brasil e da terra, ajude a obra de Deus. Ayuda la obra de Dios. Eu vou informar aqui agora Voy a informar aquí ahora. as contas bancárias da igreja. Cuenta bancaria de la iglesia. Pode fazer o depósito online, Puede hacer el depósito online. então direto no Banco Caixa. Directo en el Banco Caja. Banco Caixa Econômica Federal, Caja Económica Federal. agência Agencia 4990, 4990. operação 003. Operación 003. Conta corrente Cuenta corriente. é o 380, 380. dígito 7. Dígito 7. Chave Pix Llave Pix. é o DDD 13 13. 99788 99788. 5233. 5233. Titular: Titular. Igreja Primitiva, Iglesia Primitiva. Doutrina Divina. Doctrina Divina. Temos também También. o mesmo banco, Banco Caixa, También el mismo Banco Caja. agência 4990, Agencia 4990. operação 003. Son 003. Conta corrente Cuenta corriente. é o 0271, 0271. dígito 1. Dígito 1. A chave Pix Llave Pix. é o contato arroba, Contato arroba. ó, vou falar mais uma vez, ó, chave Pix Llave Pix. é o contato arroba, Es contato a arroba. voz da cura A divina voz da cura divina. .com.br. .com.br. Titular: Titular. a voz da cura divina. A voz da cura divina. E a chave Pix da igreja Llave Pix. é o DDD 13 De 13. 99788 9788. 5233. 5233. Temos também o Banco Cora, Banco Cora. agência 1000 contra, Agencia 1000 contra. conta corrente Cuenta corriente. 3481 3481. 271, 271. dígito 1. Dígito 1. Chave Pix Llave Pix. é o CNPJ, Del CNPJ. é o 47 47. 617 617. 682 682. 1000 contra, 1000 contra. dígito 11. Dígito 11. Titular: Titular. Igreja Primitiva, Iglesia Primitiva. Doutrina Divina. Doctrina Divina. Temos também, meus irmãos, También. não, só tem essas contas mesmo. No tiene estas cuentas. Amém, meus irmãos? Amén, mis Que hermanos. Deus abençoe, Que Dios les bendiga. em nome de Jesus. En Amém? nombre de Jesús. Você que pode ajudar, irmãos, Puede ayudar, hermanos. ajude a obra de Deus, La obra de Dios. em nome de Jesus Cristo. Amém? De Jesús. Vamos fazer oração Vamos a hacer la oración. para que Deus venha abençoar as Que Dios ofertas. bendiga las ofrendas. E depois das ofertas, De las ofrendas. vamos fazer a oração da cura divina. Oración de la cura divina. Em seguida, a oração da fé. Seguida oración de la fe. Todos dando glória, glória, glória a Deus. Ó Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Está aqui, meus irmãos, ajudando na tua obra, Senhor. Ajude, meus irmãos, prosperem na vida dos meus irmãos, meu Pai. Concedendo a bênção e a vitória pelo poder da fé do nome de Jesus Cristo. Deus poderoso, Deus glorioso, Deus Jeová. Confirma o milagre, confirma a bênção, repreendendo o devorador, ó Deus. Confirmando a bênção e a vitória pelo poder da fé do nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, amém, Jesus. Jesus convida para com Ele. É uma viagem que eu não posso evitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus. Ele veio aqui, morreu na cruz,
todos vocês, poder orar por todos em ustedes. nome de Jesus Cristo. En nombre de Jesús. E depois, na oração da fé, Después de la oración de la fe, os presbíteros vão ungir vocês, amém? presbíteros ungirán a ustedes. Toda a unção agora, La unción ahora com óleo na oração da fé, amém, presbíteros? es con aceite en la Nós oración de vamos la fazer fe. oração da fé, chama o povo aqui à frente, vocês ungem, Ustedes ungen. que é bíblico isso, né, irmãos? bíblico A oração da fé, Oración de la fe. sará o doente com o presbítero ungindo com óleo. Hará al doliente Não con é el assim que está presbítero. escrito, presbítero? Es así que É está escrito. verdade? Es Aleluia. verdad. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos orar. Vem aqui à frente, os irmãos, Ven aquí adelante, para me hermanos. orar por todos vocês. Orar por todos Em ustedes. nome de Jesus Cristo. En nombre de Que Cristo. Jesus Cristo garante Jesús a garantiza cura e a libertação. cura y liberación. Glória a Jesus. Vamos orar. Vamos a orar. Vamos clamar a Deus com fé agora. A Dios con fe Em ahora. nome de Jesus Cristo. En nombre de Cristo. Revela o Espírito Santo de Deus Revela el Espíritu Santo de Dios. que está dando um livramento Que está dando libramiento. para ouvintes Para oyentes. que estão nos ouvindo agora Nos escuchan ahora. de sofrer um derrame. Frío derrame. Jesus está dando um livramento. Jesús está dando E libramiento. para um irmão aqui também, Un hermano aquí también. nosso irmão ali do canto ali, Nuestro hermano del canto ahí. livramento de Deus de um derrame. De un derrame. Em nome de Jesus. En nombre de E Jesús. Deus livrando a irmã aqui de ser atropelada, vem, irmã? Librando de ser atropellada aquí. Vigia na rua aqui, nossa irmã aqui, ó. Aquí nuestra Amém? Em hermana. nome de Jesus. Amén. En nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amém? Amén. E Deus fortalecendo os seus ossos, tá, irmã? Dios fortaleciendo sus Deus huesos. mostra para mim aqui nas revelações Muestra las do revelaciones Espírito Santo, del Espíritu Santo. curando os seus ossos, Curando amém? sus huesos. Não é assim ou não é, irmã? Você crê na vitória de Jesus? Cree en la victoria de Jesús. Irmã, os ossos da irmã têm sido meio doloridos, assim as coisas. Está medio dolorido. Depois você vai receber a cura de Jesus agora. Recibir la cura de A Jesús irmã ahora. sentia dor no braço? Sentía dolor en el brazo. E agora? Cadê a dor depois da revelação? ¿Dónde está el dolor? Sumiu a dor? Desapareció el A dolor. pessoa nem orada, tá vendo? Deus já deu a revelação e já curou nossa irmã aqui agora. Curó nuestra hermana aquí ahora. Depois da oração nós vamos ouvir ela em nome de Jesus, tá vendo? Iré en nombre de Jesús. Deus revela o oculto escondido. Dios revela el oculto escondido. É proibido Es prohibido chegar enfermo e voltar enfermo para cá, não é, irmã y Sebastião? volver enfermo para casa. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Todos dando glória, glória, glória a Deus. Oh Senhor da glória. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo agora, Senhor, eu clamo a Deus pedindo, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu socorro. É oração a Deus da cura divina, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, tenha de misericórdia, tenha de compaixão, tenha de piedade, Jesus, em nome de Jesus Cristo, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Repreenda sua enfermidade agora. Visita a larga distância essas 20 pessoas reveladas que estão sofrendo, meu Deus, com câncer no pulmão. Revela o Espírito Santo a larga distância que está curando essas 20 pessoas em nome de Jesus Cristo. Revela mais, Deus, a larga distância também que está livrando crianças, curando crianças da meningite. Ó Senhor, visita agora em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, e confirma, Deus, a bênção, a vitória pelo poder da fé do nome de Jesus Cristo, do nome de Jesus Cristo, do nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ó Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, confirmai agora a bênção e a vitória pelo poder da fé do nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, amém. Nossa irmã aqui, irmã. Nuestra hermana aquí. Quanto tempo a irmã sofria esse problema no seu braço? Nuestra hermana sufriendo en su brazo. Vem aqui à frente que falar com a irmã. Venga aquí adelante a hablar. Em Gloria a nome de Jesús. Jesus. En nombre de Jesús. Quanto tempo a irmã sofria com isso? Ah, já há alguns tempos já, irmão. A irmã não podia nem levantar o braço. Levantava, mas doendo. Doendo. E agora, depois dessa revelação, que Deus estava curando os seus ossos? Sumiu a dor? Tá mais não, irmão. Tá mais não? A irmã não podia fazer isso. Fazia, mas doía. Mas e agora? Por que não está doendo mais? Não, tá não. Porque está curada por Jesus. Isso aumenta a nossa fé, tá vendo, irmãos? Aumenta nuestra fe. Você
percebeu que o missionário não é de orar por muito, por revelação. No es de orar mucho por O revelación. missionário ora pouco. Verdade. Ora poco. Mas quando Deus passa a revelação para o missionário, Pasa revelación para el misionero. aleluia, para honra e glória de Deus, não minha, Para honra y gloria de Dios mía. acontece o milagre. Acontece el milagro. Tá vendo, irmãos? ¿Está viendo? Porque tem muitos tão leprosos Muchos están pela leprosos. falsa revelação, La falsa revelación. entregando revelação, Entregando para revelación. poder ver a igreja cheia. A igreja Tem llena. dom de revelação. Ah, tiene don revelación. Está sendo leproso por uma lepra de Naamã, tem que se consertar. Hay que concertarse. Mas aqui não, as revelações são de Deus. Revelaciones son de E Dios. nossa irmã está mexendo à vontade agora, né, irmã? Está meciendo a voluntad. Agora vai dar para cozinhar bem, hein, irmã? Aquela polenta, né? Aquele frango, né? Mexer aquela panela bem agora, né? Amém. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Eu falo polenta e frango é a minha comida preferida. Aquele angu com frango é gostoso, né? É verdade. Nossa irmã vai sempre preparar agora a comidinha tranquila agora, sem doer o braço. É verdade. Para levantar os braços para orar. Fazer limpeza. E glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Meu nome é Neuzi. Eu congrego lá no Capão Redondo. Amém. Que Deus abençoe, irmã Neuza. Amém. Amém. Glória. Palmas para Jesus, igreja do Jesus salva, Ele cura, Ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Oração da fé. Tem algum católico? Eu estou vendo que todos são crentes, né? Não tem nenhum visitante. No hay ningún Todos são visitante. crentes aqui da igreja. Todos son creyentes de la iglesia. Vamos orar a oração da fé. Vamos a orar oración de la Orar fe. por aqueles católicos, livre pensador que estão nos ouvindo pela rádio. Orar por los que están viendo Ore por la com o radio. missionário aí agora. Ore con misionero Que ahora. Jesus Que Jesús vai escrever seu nome va a escribir su no nombre livro da en vida. el libro de la vida. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Senhor, contempla agora, Senhor, aqueles, ó Deus, que estão, Senhor Jesus, nesse momento se humilhando ao Senhor, pedindo perdão dos seus pecados, ó Deus. Ó Senhor da glória, ó Deus poderoso, tenha de misericórdia, escreve o nome deles no livro da vida, e sela, ó Deus, com teu sangue. Ó Jesus, eu também oro agora, pedindo a Deus pela cura das enfermidades dos irmãos que estão aqui, das irmãs ouvintes, irmãos ouvintes também. Senhor, livra e cura, Ele liberta, Senhor, de todo mal, de todo perigo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ó Senhor, leva-nos em paz e nos cobre com teu sangue, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus, amém. Tá vendo, meus irmãos, que bênção tremenda? Qué visión tremenda. Quando acontece também milagre na nossa igreja, Acontece milagro en é de nuestra alegrar iglesia. o nosso coração, Alegra amém? nuestro corazón. Quem tem a paz de Jesus, que diz, Deus abençoe. Peço aos irmãos também se levantarem em bastante oração a favor do meu pai, pastor Valdemar Nunes. Orem por ele. Ore por él. Façam campanha de oração por ele, irmãos, em Campanha nome de Jesus. oración por él. E ore também por mim, irmãos. Ore Ore também por também por mim. mim. Faça campanha de oração. A campaña de oración. Uma carga muito pesada tem que estar carregando nas costas. Carga muy pesada en las Né? espaldas. Mas Deus tem me capacitado. Dios me ha Então capacitado. peço para os irmãos estar orando bastante por mim. Ore bastante por Em mí. nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Jesús. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Então,